Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e aventura de 2012 chamado As Aventuras de Pi. Alerta de spoilers a seguir. Pi Patel é abordado por um romancista local que acredita que a história de vida de Pi daria um grande livro. Seus pais lhe deram o nome de Cine Molitor, o nome de uma piscina na França. Em uma Índia onde muitos mais falam inglês do que francês, seus companheiros de brincadeira, claro, o apelidaram de Xixi. Determinado a pôr um fim a isso, ele adota o nome Pi. No início, seus colegas de classe não o levam a sério. No entanto, ele demonstra uma habilidade incrível de escrever aquela constante matemática que começa com 3,14 e nunca termina. A partir daí, Pi ganha o respeito de seus colegas e professores, tornando-se a lenda da sua escola. Pi vem de uma família hindu, dirige um zoológico e sua mãe é botânica. Ele é apresentado ao hinduísmo desde cedo por sua mãe e considera vários deuses como seus super-heróis. Mas ele também acaba se atraindo pelo catolicismo romano, pelo islamismo e também pela prática do vegetarianismo. O pai de Pi é um novo tipo de indiano que acredita na compreensão do mundo através da ciência. O pai diz que Pi não pode ter três crenças diferentes ao mesmo tempo, pois se ele acredita em todas elas, ele não acredita em nenhuma delas. Mas Pi não se intimida com isso. Ele acredita que o homem e os animais têm alma e que mesmo os animais não fariam mal aos outros se fossem tratados com sinceridade. Um dia, Pi leva seu irmão mais velho ao abrigo do tigre no zoológico para alimentar o animal, que se chama Parker. Alertado pelo seu irmão, o pai vem buscar Pi antes que o tigre o ataque. Para lhe dar uma lição, o pai pede ao seu criado que atraia o tigre com uma cabra quando o portão for aberto. Parker, então, corre até o bode e o devora. Esta cena em particular se torna um trauma para Pi e a sua fé se despedaça. Ao crescer, Pi passa a maior parte do seu tempo livre lendo romances e filosofia como um meio para entender o significado da vida. Um dia, ele cruza com uma bailarina e, intrigado por seus movimentos de dança, Pi a segue para perguntar o significado de seus movimentos. A bailarina se diverte quando ele imita a dança e explica que isso significa que a flor de lótus está escondida no bosque. Depois disso, Pi logo se apaixona pela bailarina e a leva para ver Parker. No entanto, o zoológico do seu pai vai à falência na recessão econômica e ele planeja enviar os animais para a América do Norte e vendê-los. Ele também anuncia que toda a família vai se mudar para o Canadá. Apesar da forte objeção de Pi, seu pai não muda de ideia e antes da partida, ele passa algum tempo com a bailarina e amarra uma pulseira vermelha no pulso de Pi. Alguns anos depois, Pi não consegue se lembrar como eles se despediram um do outro. Na hora do jantar, mesmo que sua mãe peça comida vegetariana, o chefe Snob ainda lhes dá a carne. A mãe insiste em sua escolha, mas o chefe não cede. Enfurecido com a atitude desagradável do chefe, o pai briga com ele. Mais tarde, com a família de Pi está decepcionada com a refeição, o marinheiro budista diz que o molho de carne não conta como carne. Mesmo assim, Pi se recusa a comê-lo. Enquanto o navio entra na fossa das Marianas, ocorre uma tempestade violenta. As enormes ondas chicoteiam contra o convés e despertam Pi, que vai até o convés e fica maravilhado com aquela cena. Logo depois, a água do mar entra no navio, fazendo com que ele afunde. Pi corre de volta para as cabines para salvar sua família, mas os encontra totalmente submersos na água. Então ele retorna ao convés para pedir ajuda. E neste momento, o chefe e alguns marinheiros estão desamarrando os barcos salva-vidas. No caos, Pi é empurrado para um dos barcos e quando uma zebra em pânico pula para o mesmo barco, a corda é quebrada. O barco salva-vidas fica à deriva e é empurrado cada vez mais para longe pelas enormes ondas. Vendo o navio de carga afundando, Pi assobia e grita sem poder fazer mais nada além disso. Neste momento, ele de repente vê alguém nadando em sua direção e corre para ajudar, mas descobre que é o tigre Parker. Assustado com a chegada de Parker, Pi mergulha no mar, mas quando vê o navio afundado, percebe que precisa voltar ao barco salva-vidas. Para evitar o tigre, ele se deita no mastro do barco e grita desesperadamente por ajuda e pela sua família. Na manhã seguinte, Pi acorda no mastro apenas com a zebra a bordo e rapidamente limpa a água do barco. Mas uma hiena sai lá de dentro de repente. Pi tem tanto medo da hiena que tropeça de volta ao mastro. Enquanto isso, uma mãe gorila se aproxima do barco montada em algumas bananas. Pi puxa a gorila a bordo e pergunta onde estão seus filhos. Em resposta, a gorila olha para o mar com tristeza. Naquela noite, a hiena faminta começa
começa a morder a zebra. Pi e a gorila não conseguem detê-la, então a zebra acaba morrendo. Mais tarde, Pi encontra uma guia para sobreviver no mar, assim como muitos coletes salva-vidas e suprimentos. Ele faz uma simples jangada com coletes salva-vidas e os remos, quando de repente a hiena começa a lutar com a gorila e a mata também. Furioso com a morte da gorila, Pi se levanta para lutar contra a hiena, mas para sua surpresa, Parker aparece do nada para matar a hiena. E imediatamente Pi deixa o barco com medo e vai para sua jangada. Mais tarde, Pi volta para o barco para pegar alguns suprimentos. Enquanto Parker dorme, ele vê um rato correndo ao redor dos suprimentos. Inesperadamente, Parker desperta, então Pi o alimenta com o rato e volta para sua jangada. À noite, Pi chora em desespero sozinho. À deriva, o mar sombrio é coberto por uma escuridão sem fim. Quando o sol nasce, o mar se parece com um espelho, refletindo o barco branco e o menino como se eles estivessem flutuando em uma nuvem brilhante. Pi escreve uma carta com caneta e papel, a coloca em um frasco e a joga no mar. Em seguida, ele fica entre o mar e o céu procurando alguma orientação divina. Depois disso, ele começa a estudar o guia de sobrevivência do mar, dominando muitas habilidades de sobrevivência. Ele também usa as técnicas fornecidas no guia para agitar o barco tão violentamente que Parker fica enjoado. No início, Pi tenta marcar território, fazendo xixi, mas Parker se vira e faz xixi na sua cara. Como Parker pode nadar até sua jangada e comê-lo a qualquer momento, Pi tem que aprender a pescar para alimentar Parker. No entanto, o tigre continua mergulhando no mar por causa de sua fome, mas não consegue obter nenhum alimento. Ao ver Parker se aproximando, Pi foge para o bote salva-vidas. Parker, no entanto, está preso no mar e não consegue entrar no barco. Pi inicialmente pega sua jangada e planeja abandonar Parker, mas ele não suporta deixar o tigre morrer. Então ele volta para o barco e Pi volta para sua jangada. Um dia, Pi pesca um peixe, mas ele chora ao matar o animal e dá graças a Deus por ele salvar sua vida enviando aquele peixe. Depois ele assobia para o Parker e o alimenta com o peixe. Enquanto Pi desfruta da vista do mar à noite, uma baleia gigante salta e derruba a jangada de Pi, jogando toda a sua comida e água potável no mar. Justamente quando Pi fica ansioso com a falta de comida, um enorme bando de peixes voa para o barco e Pi consegue pegar um grande peixe para Parker e o come cru pela primeira vez. Como é perigoso viajar entre o barco e a jangada, Pi corajosamente declara guerra ao tigre e o doma com sabedoria e coragem. Depois disso, ele não apenas faz as pazes com o tigre no barco, mas também garante o seu próprio lugar. Em sua viagem para o desconhecido, Pi aprende a sobreviver e se adaptar mantendo um diário. Ele percebe que não poderia viver sem um tigre porque o medo do tigre o mantém alerta. Além disso, para satisfazer as necessidades de sobrevivência de Parker, ele tem um novo propósito na vida. Um dia, Pi vê um navio passando por eles e imediatamente envia um sinal de ajuda, mas é em vão. Pi está de alguma forma perturbado, mas ele não quer abrir mão de sua esperança. Dia após dia, mas ainda assim, ninguém vem resgatá-lo. Na pacífica noite, Pi vê um misterioso e surpreendente vórtice de memória no fundo do mar, onde vários tipos de animais e até mesmo o rosto de sua mãe aparecem, mas Pi sabe claramente que o navio de carga que transportava seus familiares está enterrado no mar. Pi continua a manter um diário todos os dias, na esperança de encontrar a salvação através de palavras. Ele não consegue mais distinguir dia da noite e os sonhos da realidade. Em meio a todo o caos, outra tempestade começa. O barco treme violentamente e seu diário é varrido pelo vento. Pi louva a Deus pela sua graça salvadora. Ajoelhando-se sobre a tela branca, ele pede a Parker para adorar a Deus, mas Parker está em uma luta temerosa contra as ondas. Pi questiona a Deus porque ele quer aterrorizar Parker, o único companheiro que ele tem. Pi então retorna à cabine, escondido sobre a vela do barco. Após a tempestade passar, Pi bebe um pouco de água da chuva e oferece um pouco a Parker, mas infelizmente Parker parece estar nas últimas. Acariciando Parker, Pi se prepara para a morte, mas quando recupera sua consciência, eles estão em uma ilha cheia de verdes. Pi imediatamente sacia sua fome com comida e entra na ilha. A ilha é completamente coberta por plantas e raízes. No meio da ilha, há muitos pequenos lagos circulares, cercados por suricatas. Alegremente, Pi vai nadar no lago, enquanto Parker se alimenta dos animais. Depois, Pi vagueia na floresta e amarra a pulseira presenteada pela bailarina a uma raiz de árvore. Ao anoitecer, todos os suricatas correm para as árvores e Pi também se retira para o seu barco. À noite, Pi encontra o lago e os peixes dentro dele brilhando. Neste momento, a ilha agora parece mais como um corpo feminino deitado. Pi encontra um dente humano e uma flor parecida com lótus. Ela se revela ser uma ilha canibal
onde a água do lago é fresca durante o dia, mas à noite a água doce se transforma em ácido para corroer e dissolver os seres vivos lá dentro. Esse dente provavelmente foi deixado para trás por alguém que veio à ilha e morreu lá sozinho. Pi não quer acabar como este homem, esquecido e sozinho. Ele anseia por retornar ao mundo civilizado, mesmo que tenha que morrer no caminho. No dia seguinte, Pi carrega seu barco com água doce, plantas e suricates para Parker. Após o apito de Pi, Parker entra no barco e dizem que a ilha desapareceu. Depois da sua partida, ninguém jamais a viu. Pi considera tal experiência como providência de Deus. Mesmo em dificuldades extremas, Deus nunca o abandonou. Após um período de tempo desconhecido, Pi finalmente alcança a costa e fica exausto na praia. Parker entra na selva sem olhar para trás. Pi não entende por que Parker simplesmente o abandonou, já que eles passaram por tantas coisas juntos. Quando Pi é finalmente resgatado pelos moradores locais, ele explode em gritos e choro pela perda de seu melhor amigo Parker. Quando os investigadores da companhia de navegação vêm para descobrir a causa do naufrágio, Pi lhes conta sua história, mas eles não acreditam em tal fantasia. Então Pi lhes dá outra versão da história. 4 passageiros foram salvos do navio afundado: Pi, sua mãe, o chefe e o marinheiro budista. O marinheiro quebrou a perna enquanto pulava para o barco salva-vidas, e o chefe amputou a perna dele para salvá-lo, mas ele não resistiu. O chefe colocou o cadáver do marinheiro como isca para pegar peixes, racionalizando que eles precisam de mais comida para sobreviver. Sabendo disso, a mãe enfrentou o chefe em fúria, mas o chefe ainda comeu brutalmente o corpo do marinheiro. Uma semana depois, Pi foi espancado pelo chefe por acidentalmente libertar uma tartaruga. Para proteger Pi, a mãe lutou com o chefe, mas o chefe também a matou e isso despertou o lado mau em Pi. Por isso, ele empalou o chefe com uma faca. Depois disso, ele simplesmente flutuou sozinho pelo Pacífico até ser resgatado. Os investigadores não proferem uma palavra, pois de alguma forma eles não gostaram da segunda versão. O escritor é suficientemente astuto para desenhar ligações entre os dois animais da primeira história com os personagens humanos da segunda história. A zebra com uma perna quebrada corresponde ao marinheiro budista que quebrou sua perna. A hiena representa o chefe cruel. A gorila representa a mãe, enquanto o tigre Parker se refere ao próprio Pi. E o lado mal dele, que foi despertado durante a batalha contra a natureza primitiva. O bem e o mal, sendo dois lados do instinto humano, pode coexistir dentro de uma pessoa, e Pi, ao invés de domar o tigre, durante toda a jornada, ele estava lutando muito para manter um equilíbrio entre o bem e o mal, mesmo sabendo que era um instinto maligno que o ajudava a sobreviver àquelas dificuldades extremas. Isso implica a razão pela qual o tigre simplesmente se afastou sem olhar para trás, e Pi chorou muito pela perda de seu melhor amigo logo após terem chegado ao mundo civilizado, um mundo que definitivamente não pertence ao tigre Parker, o lado mal de Pi. Quando questionado qual história é a melhor, o escritor prefere a de Parker, pois é bem mais interessante. Pi agora é casado, tem filhos, e o escritor conclui que a história de Pi tem um final maravilhoso. No final, os investigadores também optam por acreditar na primeira história e elogiam Pi pela sua bravura e perseverança. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.